Olá, amigos, boa noite. Estamos voltando aqui, né? Depois do trabalho da obsessão. Hoje com um vídeo sobre perguntas e respostas, né? Até o pessoal tá perguntando lá no tópico da Movimento de Sentido. E também o pessoal tá vindo na minha página no Orkut, né? Fazer perguntas no depoimento. Eu digo assim, pessoal, fiquem à vontade de fazer as perguntas, tá? Aonde vocês quiserem, pode ser na página no Orkut, pode ser lá na Toca do Movimento de Sentido, pode ser no próprio YouTube, né? Por falar em YouTube, eu tenho uma notícia muito boa para dar para todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer ao apoio, ao incentivo de cada um, as pessoas que divulgaram esse trabalho, porque o YouTube acabou de entrar em contato com a gente e liberou mais que 15 minutos. Ou seja, a gente não vai precisar fazer tantos vídeos pequenos. A gente vai poder fazer tudo de uma vez só. Muito bom, né? E isso só é possível com a ajuda de vocês, né? Pessoal que divulgou o trabalho, passou nas comunidades. Em 10 dias, o YouTube informou para nós, foram 1.200 acessos, né? E assim, ó, 1.200 acessos somando todos os vídeos. Mas é muito bom saber que as pessoas querem informação, né? E estão aí para dividir com a gente. Então, assim, meu muito obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. Então, vamos falar de espiritualidade com simplicidade, com humildade. Lembrando que aqui não há professores, não há mestres, né? Apenas muita boa vontade de querer ajudar e dividir um pouquinho daquilo que a gente sabe. Sabemos que não somos melhores do que ninguém, certo? Não temos o intuito de vir aqui dar aula, muito menos dar palestra, mas é dividir conhecimento, gente. Isso que é o importante, tá? Então o vídeo de hoje vai ser só sobre as perguntas que foram postadas na minha página e na comunidade Movimento Sentido. Então vamos para a primeira. Vamos lá, só um minutinho. A primeira vem da Lotus Dourada. Tem uma pergunta. Sinto que sou uma esponja. Pego todos os tipos de energia à minha volta. Isso me faz muito mal. Tem como melhorar isso? Luz divina para ti. Bom, Lotus Dourada. Minha amiga já de algum tempo, né, da Movimento Sentido. Queria primeiramente expressar a minha admiração por você, pela pessoa que você é. Sempre nesse trabalho que eu venho fazendo pela internet, sempre me apoiando, me incentivando, às vezes longe, né? A gente se distancia por causa do nosso trabalho aqui no mundo físico. Ia lá na página perguntar como é que eu estava, se estava tudo bem, por onde eu andava. Então, Lotus, uma admiração por você, sabe? Mesmo não te conhecendo pessoalmente, mas como tudo é energia, eu sinto a tua energia, sei que você é uma energia do bem, uma energia da luz, certo? E quanto à tua pergunta, Lotus, eu vou te dizer o seguinte: funciona assim. Isso acontece com muitas pessoas, sabe, que se sentem literalmente sugadas. Por quê? Porque a gente está exposto a um número bem grande de energias, né? A todo tipo de energias. E o que acontece? Eu vou te citar vários exemplos e eu gostaria que você tentasse encontrar em qual deles você se encaixa. Primeiro, as pessoas que trabalham para o bem, para a luz, elas são muito sugadas, tá? Porque o que acontece? O trabalhador tem aquele coração bom, né? Quer ajudar, faz de tudo para poder ajudar a pessoa. Ele olha para aquela pessoa e já quer fazer alguma coisa. Então o que acontece? É que muitas vezes existem pessoas que não querem ajuda. Elas querem somente sugar as nossas energias. Elas se comprazem em estar na nossa presença. Elas gostam de ouvir tudo aquilo que a gente tem para falar. Muitas vezes concordam em tudo aquilo que a gente falou, mas colocar em prática que é bom, nada. E eu sempre digo assim, uma coisa que eu aprendi. As pessoas que trabalham na luz e que têm bom coração, geralmente, assim, ó, a gente nunca pode ter pena de uma pessoa. Pena é um sentimento que a gente tem que abolir do nosso dicionário.
A gente tem que ter compaixão por todas as pessoas. Porque o que acontece? Quando uma pessoa está em sofrimento, quando uma pessoa está em dor, e você sente pena daquela pessoa, existem pessoas que são tão sensíveis que no momento que tu entrou na pena, você entra literalmente na energia da pessoa. Eu conheço pessoas que chegam a sentir a dor do outro, chegam a sentir a angústia do outro, a tristeza e até mesmo a vontade de chorar que o outro está tendo. A gente tem que sempre olhar as pessoas com compaixão. O que é compaixão? Compaixão é assim, ó. É você saber que aquela dor que você está vendo, você não está livre. Você pode passar por aquela dor. Ou se você já passou por aquela dor, você diz assim: eu conheço essa dor. Eu já passei por isso. E geralmente quando a gente passa por isso, a gente pode ajudar, porque a gente tem a experiência de ter passado por aquela dor. Então, ó, tu tem que cuidar e ficar em observação, aquilo que eu falo nos vídeos, parar alguns momentos por dia, se analisar, perceber se você se sente sugado depois de ter conversado com uma pessoa, parar, pensar, eu tô mal, tô me sentindo cansada, sugada, sem energia. Peraí, mas eu falei com fulano faz 30 minutos. Aí você identifica quem é essa pessoa. E assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, as pessoas que trabalham na luz, geralmente as pessoas que trabalham na luz têm por hábito querer ajudar e querer fazer tudo pela outra pessoa. Se você estiver fazendo isso, você não está tendo mérito nenhum. E outra, você não está ajudando essa pessoa em nada. Nem você está se ajudando e nem você está ajudando a pessoa. Porque aquela pessoa ela precisa passar por aquilo ali. Faz parte da evolução dela, certo? E assim, ó, a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar. O que a gente puder fazer para auxiliar a pessoa, vamos fazer. Mas assim, ó, ela tem que fazer por ela. O segundo caso, Lotus, funciona assim. Quem vai acampar vai saber, quem acampa, né, sabe exatamente o que eu vou dizer agora. No meio do mato, no escuro, se você acender uma luz, uma lanterna, vai encher de mariposa. As mariposas vão vir todas na luz, correto? Isso acontece também com trabalhadores da luz. As pessoas que têm mediunidade, as pessoas que têm energia da cura, principalmente os reikianos, né? Essa energia ela fica na nossa áurea. E lá no plano astral, os nossos irmãozinhos sofredores e doentes, eles veem essas cores na nossa áurea. E o que que acontece? Eles vêm para perto de nós. Por favor, não se assustem com isso, mas é o que acontece. Geralmente a pessoa tem mediunidade, tem o dom da cura e não trabalha. Tem que trabalhar, tá, gente? A gente tem que começar a despertar para isso. Porque eu vejo muita gente dizendo assim, ó, poxa, eu trabalho pra caramba aqui em centro espírita, templo, centro espiritualista. Quando eu morrer eu vou descansar. Triste, tá totalmente enganado. Lá do outro lado vai trabalhar mais ainda. Tem muito trabalho lá. Então, Lotus, assim, ó, você tem energia, você tem muita luz, as pessoas que te conhecem sabem disso, né? Eu nunca conversei com você sobre isso, se você trabalha a sua energia, se você trabalha em algum local, porque o que que acontece? Se for esse segundo caso, que você se encaixa, é lógico, né? Os médiums de cura, eu sempre digo que eles são muito parecidos com trem, com um vagão de trem. Por onde eles passam, eles começam a encher os vagões. E vai enchendo. E chega num momento que a pessoa está sobrecarregada, ela começa a ficar sem energia, e aí o que que acontece? O único modo para ela descarregar esses vagões, né, e receber energia é indo para um centro espírita. Porque o que que acontece? Você tem a energia da cura na sua áurea, porque assim, ó, como funciona isso? A gente precisa entender bem isso, tá? Nós somos energias, eu já falei sobre isso, né? A nossa ciência estuda isso, tanto é que o que que é energia? Energia, né? Desculpe. O que que é matéria? É energia condensada. A nossa ciência estuda isso.
certo? Então o que que acontece? Lá no plano astral, eles vêm, se a gente pudesse ver a nossa energia é como se fosse a nossa marca, como se fosse assim a nossa marca particular, a nossa digital, certo? A pessoa que vibra na sexualidade, a energia dela é aquela energia vermelha, energia sexual. A pessoa que é uma pessoa tranquila, predomina o azul, tranquilidade, proteção, São Miguel Arcanjo. As pessoas que têm o dom de transformar a vida dela e a vida das outras pessoas, predomina o violeta. E a pessoa que tem energia de cura e tem uma luz branca, isso está impregnado na área. Daí o que acontece? Os nossos irmãozinhos veem essa marca digital energética que está na gente. Então o que acontece? Eles vêm na Lótus Dourada. Poxa, ela pode me ajudar. Eu estou com dor, eu não aguento mais sofrer. Eu vou com ela, eu sei que ela pode me ajudar. E eles encostam ali. Quando você vai num centro espírita, Lotus, que você está totalmente energeticamente terminada, e você tá com esses irmãos, no momento que você entrou ali, o irmãozinho já fica por ali. Ele já começa a ser encaminhado naquele perímetro do centro espírita, que não é só na casa ali. Espiritualmente ele abrange uma dimensão muito maior, certo? Então, assim, precisaria ver, Lotus. Isso é uma resposta que só você pode dar. Quais desses dois casos você se encaixa? Muita luz para você, Lotus. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Um grande abração, minha admiração pela pessoa que você é. Vamos para a nossa segunda pergunta. Um minutinho, por favor. Vem da Denise, minha amiga Denise, sempre junto aqui nas perguntas, né? Denise com Z. Duda, muitas coisas acontecem em meus sonhos. Hoje eu sei que isso se chama desdobramento astral. Por diversas vezes sonhei que estava juntamente com outras pessoas passando por cima de um lugar como se fosse um lamaçal, onde várias outras pessoas estavam cobertas até o pescoço e gritavam por ajuda. Lembro que alguém que estava me conduzindo me dizia o tempo todo para não olhar para baixo. Era um lugar horrível e nós passamos como se estivesse flutuando por essas pessoas. Também é bom, né, Duda? Também lembro que da mesma forma que já aconteceu com pessoas deitadas e parecendo mortas, e nós passamos por cima como se estivéssemos flutuando. Não sei o que é isso, mas acredito que você deva saber. Espero e desejo que me explique assim que souber. Também gostaria de saber por que isso acontece comigo. Namastê. Namastê, Denise. Bom, vamos explicar isso aí. Como eu falei num vídeo de perguntas e respostas que eu te respondi, que você tem a mediunidade do desdobramento, né, da projeção astral, e você tem consciência disso. Então funciona o seguinte: você tá indo trabalhar todas as noites, né, no astral. E vou ser bem sincero contigo, tu tá indo lá pro umbral, né, trabalhar, tá? Porque o que que acontece? É bem típico de umbral, tá? As pessoas enterradas, as pessoas deitadas, as pessoas mergulhadas numa lama. Eu teve uma vez que eu até comentei com um grupo lá, né, que eu estive num deserto, e nesse deserto, assim, é como se fosse um entardecer, né? Estávamos eu, a Vanessa, o Leandro, Dona Maria, a Maria de Fátima, né? A Lucy. E nós estávamos muito longe um dos outros, assim. E eu estava caminhando na areia e quando eu olhava para a areia, eu via que aparecia faces na areia, assim. Sabe quando a areia vai saindo do rosto e ficava só a tampa do rosto, assim, das pessoas, sabe? E eu sabia que eu tinha que tirar aquelas pessoas dali. E eu olhava para meus amigos, eu chamava por eles, mas como era uma distância muito grande, eles não me ouviam, sabe? Mas como eu tive consciência que eu estava projetado, naquele momento eu sabia que eu estava projetado, né? Eu comecei a jogar luz neles, assim, sabe? E assim, ó, era milhões, milhões. Tu imagina um deserto e cada um com uma face. O que aconteceu depois eu não lembro, eu perdi a consciência, mas eu sabia que eu estava trabalhando lá. E é o que está acontecendo com você. Você está indo para o umbral, tá? Para as zonas mais baixas, né? Para trabalhar e tá indo acompanhada, né? Espero eu, de um mentor.
Só que, Denise, eu preciso te falar uma coisa, assim. É como eu falei nos outros vídeos, né? Tudo que está em cima está embaixo, o que a gente é internamente, a gente é externamente. Como nós somos no espiritual, nós somos no físico. A pergunta que eu te faço assim, assim, ó, para nós estarmos conscientes lá no mundo astral, a gente precisa estar consciente aqui. Ou seja, a pergunta que eu te digo assim, o que você faz aqui no mundo físico? Que tipo de trabalho você faz, Denise? Como você trabalha a sua energia? Porque assim, eu vou dizer uma coisa assim, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, ó, eu trabalho só no desdobramento do sono. Não dá. Assim, ó, um é espelho do outro. Eu digo assim, ó, se você trabalha aqui, você vai trabalhar lá. Se você tá inconsciente aqui, tu tá inconsciente lá. Então, a minha pergunta, respondendo a tua pergunta e deixando uma pergunta no ar, como você trabalha a sua energia aqui no plano físico? Um depende do outro. São espelhos. Se você está trabalhando lá, você tem que estar trabalhando aqui. Se você não trabalha aqui, você não trabalha lá. Então, porque se você me respondesse, eu vou saber exatamente o que te dizer. Porque assim, ó, tudo pelo que eu li, assim, o que a descrição que está dando é que você trabalha lá no plano astral, certo? Você tem, assim, certos momentos de consciência, mas assim, não é sempre, né? Essa consciência, porque se a consciência ela tivesse 100% lúcida, assim você teria consciência o tempo todo, entende? Desde o começo do desdobramento, desde a decolagem até a chegada lá e depois a volta. Entende? Então o que eu quero dizer? Então eu gostaria de entender assim esses teus sonhos, né? Esses teus desdobramentos astrais. E quero saber também se você já conseguiu encaminhar aquela tua amiga que fez 2 abortos para um centro espírita. Eu gostaria de saber, gostaria que você me respondesse isso. E é isso aí, Dani. Espero ter respondido a tua pergunta, certo? Uma dica que eu dou, não vai para plano astral sem estar com o mentor junto, tá? É bem complicado, tá lá do outro lado. Nem todo mundo fica lúcido. Eu nem sempre eu tô lúcido lá, tá? A gente tem que trabalhar muito energia para sair lúcido, trabalhar muito frontal para estar lúcido lá. A gente precisa de uma disciplina praticamente que diária. Denise, um grande abraço, minha admiração por você também, tá? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem da Chefá, certo? E ela fala o seguinte: Duda, existe a prática de doação, energia através do Shohei, Reiki e passes que são dados pelas casas espíritas. Gostaria de saber mais sobre cada um deles. E se todas as pessoas estão preparadas para fazê-lo? Bom, assim, ó. Passes, Reiki, Shohei são energias diferentes, tá? Mas tem o mesmo propósito que é de cura e de trabalhar para a luz. O Shohei e o Reiki trabalham através de símbolos, né? Precisa ser ativados símbolos do Shokuhei, né? E para trabalhar essas energias do Reiki. E os passes magnéticos, eu sempre digo assim, até é bem impressionante tu me fazer essa pergunta, porque quarta-feira, sem ser essa que passou ontem, na outra, eu passei um estudo para o meu grupo sobre passes, né? Que como se deve dar passes, ou seja, eu passei para eles assim, ó, que nem todo mundo está preparado para dar passe, que tem que haver uma preparação. Eu acredito que tudo na vida a gente tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo. Não basta chegar lá e fazer uma coisa, precisa ter a técnica, o conhecimento, o ensino, a prática, entende? E eu passei para eles o seguinte, né, que a gente não pode dar um passe magnético sem primeiro fazer uma prece, uma oração.
se conectar com Deus e se colocar como um instrumento, sempre como um instrumento. Saber que não somos nós que somos curadores. Nós somos um instrumento que através de nós vai haver a manifestação da luz, a manifestação de Deus, que a gente possa derramar sobre os irmãos todos os elementivos espirituais que eles necessitam. E assim, ó, o passe, né, passe magnético, existem vários tipos de passes, né, mas a gente trabalha assim. Primeiro o passe de limpeza, a gente tem que limpar a pessoa, tirar aquelas minhacazinha que fica presa na áurea da pessoa, né. A gente faz um passe de limpeza sempre de cima para baixo, da cabeça para baixo, jogando as energias para o chão, fazendo uma limpeza na pessoa. Depois a gente faz uns passes de energizações, né? Sempre em sentido horário, passando pelos chakras. E quando a gente sente a intuição, né? A gente trabalha muito a intuição e a percepção, com a ponta dos dedos a gente coloca energia em certos pontos. A gente sempre limpa os chakras e energiza, né? O que eu acho impressionante é que, assim, sempre lá no grupo, assim, a pessoa que toma passe, ela não sai sem eu perguntar o que tu sentiu. Eu gosto de saber o que a pessoa sentiu. E o que eu acho legal é que todo mundo diz, ó, eu senti um calor na cabeça, eu senti uma pressão no peito. Assim, ó, não é assim pra querer exaltar o trabalho, tá? Mas assim, ó, sinceridade sempre, eu peço pra eles. Nós somos sinceros com vocês, mas eu quero sinceridade. Não tá legal, me fala que não vai sair daqui. E assim, ó, 95% dos casos as pessoas dizem, eu estou mais leve. A gente tem isso assim registrado lá no grupo, sabe? A importância do passe magnético. E quanto ao Shohei e o Reiki, né? Eu fiz o curso de Reiki e também é ótimo. Só que a diferença do passe para as energias do Reiki é o seguinte: o passe a gente não toca na pessoa. E o Reiki é ativado símbolos e é tocado. E é tão bom quanto, certo? Mas a gente precisa encontrar qual é a energia que a gente se afiniza, certo? Eu sempre digo lá no grupo, assim, a gente trabalha com muita gente, o homem não pode tocar na mulher, certo? A gente procura colocar sempre mulher com mulher ao passe, bota o homem para dar passe em mulher, mas não pode tocar, tudo com muito respeito, porque lá é um local de trabalho. Certo, chefa? Espero que tenha respondido. Um beijão, um abração bem forte. Vamos para a próxima pergunta. Só um minutinho, gente. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem da Marina, de São Paulo. Ela diz assim: vi seus vídeos sobre obsessão. Gostei muito da forma simples e prática. Simples e prática é bom. Simples e prática que você fala. Mas não concordo com uma coisa. Não acredito em auto-obsessão. Você mesmo falou que a obsessão é a influência de um espírito sobre o outro. A obsessão seria a influência de um espírito sobre o mesmo espírito? Uau! Olha, assim, ó, eu vou te ser bem sincero, Marina, eu também não acreditava em auto-obsessão, certo? Mas assim, ó, a gente precisa ter a mente aberta, tá certo? A gente precisa estudar, aprender várias filosofias. Eu não acreditava em auto-obsessão, mas como eu trabalho em mesa mediúnica e eu fiz o curso de apometria, tá? A apometria ela foi criada pelo Dr. Lacerda, né? Gaúcho. E eu tive a oportunidade de estudar com um dos alunos muito próximos do Dr. Lacerda, certo? E o que acontece na apometria? Quem faz apometria, quem já fez curso de apometria, vai saber exatamente o que eu estou falando. Funciona assim. Muitas vezes, em caso de auto-obsessão, é isso que tu falou mesmo. É o espírito sobre ele mesmo prejudicando ele. O que seria isso? Seria todo aquele nosso mau comportamento, aquela nossa tendência negativa a fazer coisas erradas, aquele nosso lado negro muito forte.
E assim, ó, por que eu comecei a acreditar na autoobsessão? Eu estudei sobre isso, tá, na apometria, e eu peguei um caso assim. Como funciona? Eu vou explicar para vocês. Nós temos 7 chakras principais, correto? Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, tá? E nós temos 7 corpos astrais. 4 corpos inferiores e 3 corpos superiores, certo? Então, o que acontece, assim? A energia, ela sempre vem de cima. Ela vem de cima para baixo. Nos chakras, entra no chakra da coroa, passa pelo frontal laríngeo e sai lá embaixo no chakra da base, correto? E a energia passa pelos 7 corpos astrais. Atma, Búdico e vai descendo. O que acontece? Num dos casos que a gente pegou lá no nosso grupo, lá, a pessoa, no corpo mental dela, ela tinha uma personalidade suicida. E essa personalidade lutava muito com ela mesma, fazendo com que essa pessoa realmente desistisse de tudo e se suicidasse. O que acontece? As energias que vêm de cima passavam pelos corpos astrais, o Atma, o Búdico, e eles teriam que chegar até o corpo físico, mas eles paravam, aquele corpo ali ele obstruía as boas energias. Ali naquele momento o fluxo já não corria naturalmente como ocorre com a gente. Como que eu cheguei nisso, tá? Com o estudo, né, da apometria, a gente fez sessões de desobsessão. Tinha espíritos ali, com certeza tinha, mas assim, chegou um momento que não tinha mais nenhum. E a pessoa continuava com os mesmos traços. Aí o que foi feito? Vamos colocar 6 médios em volta dela e vamos desdobrar cada corpo astral dela. E quando eu fiz isso, mas não deu outra. Um corpo lá já não quero mais isso, eu não quero mais essa vida. E quem é você? Eu sou ela que está sentada ali. É uma coisa muito forte. Eu quero dizer assim que eu não tenho a pretensão nenhuma que as pessoas me acreditem, certo? Eu sei do que eu vejo lá, do que eu presencio, certo? Peço que vocês escutem isso com o coração de vocês, com a alma de vocês, mas realmente é assim que funciona, tá? Existem casos que cada um dos nossos corpos astrais tem uma personalidade. Por exemplo, tem pessoas que aqui no plano físico mostram assim um equilíbrio muito grande, não tem como dizer, poxa, aquela pessoa é promíscua, mas no desdobramento no plano astral ela vai pro Vale dos Sexólatras. O que é isso? É a pessoa mesmo, ela já tem aquilo, ela traz aquilo de reminiscências, de bolsões kármicos que vêm de vidas passadas e que tem que ser trabalhado. Certo, gente? A autoobsessão, ela se distingue assim, ó, quando a pessoa tem aquele pensamento que eu chamo de circuito fechado, que é assim, eu não sou capaz, o mundo não é bom, as pessoas não são boas, eu, eu não quero mais isso, assim, ó, eu não sou merecedora, só que assim, ó, tem pessoas que ficam assim por um tempo e depois elas saem, mas é a todo momento. Isso é traço de autoobsessão, certo? Bom, gente, a gente vai encerrar então o vídeo hoje sobre perguntas e respostas. Eu gostaria, assim, antes de encerrar, eu queria mandar um agradecimento especial para uma amiga que está entrando bastante lá no tópico da Movimento Sentido, para deixar um pouquinho do conhecimento dela, né? Uma pessoa que conhece muito pelo que ela escreveu lá, escreveu sobre autoobsessão, é a Silvia. Silvia, eu quero te agradecer pela força, pela oportunidade, certo? Por estar apoiando esse trabalho. Você é uma irmã da luz, é uma guerreira da luz, certo? Assim como muitos de nós. E que a gente possa ajudar a despertar todos os nossos irmãos. Que o despertar é assim: lutar sempre, não desistir nunca, retroceder nunca, render-se jamais. É assim que funciona. Pessoal,
Assim, eu vou finalizando então o vídeo de perguntas e respostas, deixando uma mensagem para vocês, assim. A gente, antes de mais nada, a gente precisa trazer em nosso coração o remédio que a gente usou para curar nós mesmos. Só assim poderemos oferecer esse remédio para o outro. Ou seja, a gente nunca vai conseguir dar aquilo que a gente não tem. A gente não tem que tentar transformar as pessoas e nem mudar ninguém. Só existe uma pessoa no mundo que a gente tem que mudar e para melhor. Somos nós mesmos. Que a gente possa ter a consciência disso. Existe uma história muito fascinante do Gandhi. A história é assim, ela é simples, mas eu adoro histórias simples, mas que trazem a luz, né, a mensagem. Na Índia, o pessoal, o povo hindu, assim, eles não gostam muito de comer em doces, né, porque faz mal e realmente eles estão certos, assim. E tinha um menino que comia muito açúcar. E a mãe sabia que o menino estava comendo muito açúcar e queria que ele não parasse. Ele levou até Gandhi. E aí, chegando lá na presença do Gandhi, né, a mãe falou: esse menino não para de comer açúcar, Gandhi. Daí o Gandhi olhou pro menino e falou: traga esse menino semana que vem aqui que eu vou falar com ele. A mãe: tudo bem. Foi embora. Passou uma semana e aí a mãe: Gandhi, nós voltamos. Ele não para de comer açúcar. O Gandhi olhou para o menino e falou: menino, pare de comer açúcar. Aí a mãe olhou e: mas é só isso? Aí o Gandhi: sim, é só isso. Mas por que tu pediu uma semana para mim vir aqui para falar só isso? Aí o Gandhi olhou para ela e falou: é que semana passada eu comi açúcar. Ou seja, ele tinha bem consciência que ele não podia cobrar uma coisa que ele não que ele mesmo fazia, entende? Então, gente, muita luz a todos, um grande abraço. Namastê.